lei, pelo menos aqui em São Paulo, em algumas cidades, isso não vai acontecer. Isso aí é liberdade de expressão. Gente, desculpa, isso é canalice, isso aí é crime, isso aí é machismo que essa galera tanto fala. Se a Amanda fosse uma parlamentar de esquerda, isso era do Jornal Nacional todos os dias. Amanda tem que andar com um monte de carro blindado, com certeza. Mas por ser uma mulher de direita, esse pessoal acha que aí ela pode sofrer, inclusive, de machismo. A gente vê isso acontecer, assim, dia após dia. E acontece contigo também? Ah, com certeza, né? Com certeza. Você já foi chamado de capitão de mato? Várias vezes. E tô cada vez mais processando, né? Porque isso já tá enquadrado no crime de racismo, né? Esses caras são assim. Então, por que um branco, quando não concorda com um negro de direita, ele tem direito de ser racista? Não tem, né, Vilela? A justiça já tá condenando já o pessoalzinho. Já tá condenando? Ah, pelo menos já isso, tá né? condenando o pessoalzinho que fala capitão do mato, outros ditos racistas. Daí pra pior, né? Pra mim, né? É o que eu falo, né? Essa galera, eles pegaram uma pauta virtuosa, que é o combate ao racismo, que é o combate ao machismo, que é o combate à homofobia, sequestraram essa pauta e transformaram todos esses movimentos identitários, movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, em satélites, sobretudo do Partido dos Trabalhadores, quando se não do maior satélite do PT, que é o PSOL. É um satélite dele. Tanto que um negro, quando sofre racismo, e existe racismo na sociedade, é uma chaga que a gente tem que enfrentar, claro, ele sofre racista dos racistas, né? E também dos esquerdistas. Quando uma mulher sofre machismo, ela sofre machismo dos machistas, eles existem, e sofre machismo também do movimento feminista. Quando um cara LGBT, ele sofre homofobia dos homofóbicos e sofre homofobia também do movimento LGBT. Que aí, ainda mais quando a gente denuncia um caso de racismo verdadeiro, verídico, eles já falam, mas se não é de direita, então tem que sofrer racismo também, não porque você é negro ou não é negro, mas porque você não concorda com esse pessoal. É o que a gente fala, que é uma escravidão moderna, né? A nova escravidão que, felizmente, eu já tô vendo cada vez mais negros, mulheres, gays, minorias no geral, se levantarem, né? Tem mais coisa pra passar aí? Não, aqui não. Daí? Não. Vamos abrir para perguntas algumas, depois a gente continua e o Kim daqui a pouco, né? Fechou. Tá. Tem uma pergunta aqui do Gui Ramos, que ele fala assim: personificar essa lei não foi um erro estratégico? Afinal, mesmo se válida, ter o nome dele inevitavelmente traz um aspecto de perseguição, não acham? Não. Porque no corpo da lei não tem Oruan. Eu quis exatamente exemplificar do que eu não quero. Eu não quero alguém que vá com o líder do Comando Vermelho fazendo show e fazendo apologia ao crime organizado. Eu só quis exemplificar a lei com uma imagem. Mas não. Por isso que a lei é até constitucional e por isso que ela já passou em 9 cidades. Porque a lei, ela é muito clara e não tem nada disso. Isso aí desculpa falar assim, mas isso é um chororô, né? Qualquer projeto de lei no Brasil, ele tem um nome. Né, quando você vai ver, sei lá, a PEC do teto. Ela provavelmente é PEC número 7.488 de 2022, sabe? Uma coisa assim. E as pessoas vão lá e colocam o nome para ficar mais fácil de identificação. De identificar. Esse do PL anti-Oruan fica claro. É um cara que faz sim várias vezes apologia ao crime organizado, que tem tatuagem de cara que esquartejou e que matou gente, tem tatuagem do Marcinho VP, que é o pai dele, que é um dos maiores traficantes de drogas da história do Ocidente, né, o líder de uma das maiores facções da América Latina, que é o Comando Vermelho, faz apologia sim, pede liberdade de um monte de bandido sim, tá atacando várias pessoas por defender esse projeto, e a gente quis colocar esse nome dele aí numa questão de comunicação. No corpo do projeto não tem nada disso. Tem uma pergunta aqui do Natan, que ele fala: quem decide o que é apologia ou o que é lúdico? Se crime não agora é aplicado à lei. Quem vai decidir isso, né? É muito simples aqui. Eu peguei o Código Penal. Pode ser o Código Penal. É só aplicar, então. Ó, é simples, ó. Se você fez ou publicou apologia de fato criminoso ou autor de crime, isso é apologia ao crime organizado. Simples. Você olha e vê, isso aqui tá fazendo publicamente apologia de algum fato criminoso ou de um autor de um crime. Ou seja, foi lá no Lollapalooza, com camiseta do Marcinho VP, você tá fazendo apologia a um autor de um crime, que é o Marcinho VP, que não tem... Não é que ele tá preso e tem julgamento. Não, todos os julgamentos dele já se esgotaram. Ele é sim o líder do Comando Vermelho. Tá lá, tá dado. Independente dele ser pai de fulano ou filho de Beltrano. Ele é o líder do Comando Vermelho. Foi com a camiseta do Marcinho VP... É apologia ao crime. Cantou música só as antigas do Comando Vermelho, é apologia ao Comando Vermelho. Muito simples. E mesmo que essa lei não passe, e com certeza vai passar pela capacidade de articulação da Amanda e dos demais parlamentares que protocolaram, já é crime fazer apologia ao crime. Tudo isso daí já está no Código Penal, artigo 237. O Marcos Oliveira, ele ressalta aqui que é importante combater o crime organizado, né? Ele fala o quão importante é o combater junto com a saúde e a educação. Qual a pergunta? Ele tá perguntando como que a prioridade de saúde, educação e combater esse tipo de
Eu acho que ele tá querendo dizer que tem coisas mais importantes, como saúde e educação, do que esse tipo de lei. Posso responder? Você quer responder? Ah, pode. Pode falar, fica à vontade. Não, assim, uma coisa não anula a outra. A gente tá trabalhando por saúde, por educação. O que acontece é que se a gente deixa esse tipo de ação avançar, a gente está alimentando um narco-estado, que é exatamente ao contrário do que o Estado deveria... É como se você estivesse alimentando uma coisa que vai te comer, porque o Comando Vermelho, o crime organizado, ele está tentando fazer um Estado... Ele está tentando não, em algumas ocasiões ele até consegue fazer um Estado paralelo, como é o caso do Rio de Janeiro, que você não consegue entrar em alguns locais porque ele é dominado pelo crime. Então, se você limita... e você tenta abafar, você tenta tirar o crime organizado, você está conseguindo manter o seu Estado. Para aí sim você ter saúde e educação. E educação exatamente tem muito a ver com esse projeto. Porque o que a gente quer é uma educação financeira nas escolas, é que o jovem ele tenha ambições de fazer uma faculdade, de crescer, de evoluir, de estudar, e não de ser um líder de uma facção criminosa. Então é exatamente isso que a gente está tentando combater. Óbvio, a gente tem que ir. Ninguém tá dizendo que, a coisa mais importante que tem que acontecer no Brasil é parar tudo e focar em artista de funk, de trap ou de qualquer outro gênero. Óbvio que não. Por isso que a gente consegue fazer várias outras coisas. Por exemplo, eu combato a segurança pública em várias outras frentes. Uma das frentes é, assim, a parte cultural. É assim você ficar sequestrando a cabeça de milhões de crianças, de milhões de adolescentes, pra dizer que esse tipo de coisa é bonito, que facção é bonita, que Comando Vermelho é legal, que PCC é legal. É sim a gente combater a parte cultural. E é também a gente fazer repressão, aumentar a legislação penal. Tem várias medidas pra gente melhorar a segurança pública, evidentemente, sem esquecer dos outros problemas do Brasil. Que esse é um dos grandes problemas, só pra complementar, porque isso é um dos grandes problemas do Brasil. E outro argumento que isso pode acabar sendo um tiro no pé, porque pode ir para... Também não pode falar sobre religião. Não pode falar... De repente para outros assuntos também de querer tolher... Então não pode o governo contratar alguém que seja uma banda gospel, por exemplo. Mas gospel não é crime. Então, essa é a justificativa que vocês dão. O problema é ser crime. Com certeza, né? O problema dessa legislação é justamente a parte de que é crime. E outra coisa, isso nunca vai acontecer porque banda gospel faz bem para a mente das pessoas, faz bem. Eu nem sou evangélico, mas a banda gospel é algo que faz bem. A igreja evangélica e a igreja católica são duas coisas que fazem bem ao Brasil. O Comando Vermelho é algo que faz mal ao Brasil. Talvez dos piores males do Brasil são as facções criminosas e esses grupos terroristas. E quem leva a música, até você falando agora de gospel... Quem consegue... Ou religião, ou sei lá... Quem consegue, de verdade, levar a cultura, uma cultura propositiva para a periferia, não é nem o Estado. Quem consegue são as igrejas. Você pode ver que grandes cantores e músicos, eles saem da igreja. A igreja consegue levar na periferia, às vezes, um culto, um coral de cantores e levar essas crianças para esse caminho. A gente até estudou isso bastante, que a melhor cultura que tem, quem leva são as igrejas, tanto a igreja católica quanto as igrejas evangélicas na periferia, e saem grandes talentos positivos.